Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, estamos continuando com o nosso programa No Limite da Fé. E nós estamos essa semana numa saga muito interessante, falando de José. Nós já tivemos as duas primeiras partes desse homem fantástico. E nós estamos dando sequência, tentando terminar a história desse homem que é grande para dedéu. Mas é uma história cheia de aprendizado. E eu espero que você esteja gostando e tenha visto as duas primeiras. Porque Deus tem trabalhado muito comigo em cima da história de José. Eu tenho aprendido muito. E achei muito legal algumas coisas que Deus acabou fazendo no meio dessa grande história desse homem de Deus. E como nós havíamos parado no programa anterior, José, ele acaba fazendo a revelação para Faraó, e Faraó, ele ficou satisfeito com o que ele ouviu de José, e alegrou muito a alma de Faraó. E Faraó, muito sabiamente, e eu acredito que até instruído por Deus no seu inconsciente, Faraó levanta José naquele momento para que ele seja o cabeça daquele mal que estava por vir contra toda aquela região. E Faraó fala: olha, a partir de hoje não tem outra pessoa que eu poderia indicar melhor do que você aqui. Você tem uma sabedoria excelente, então você vai ser o segundo no meu reino. Só vai ter eu e você abaixo de mim. Tudo que você falar vai ser feito. Tanta honra que foi dada para José, que o anel de Faraó passou para a mão dele, que era um sinal de poder e de honra perante um rei, perante um império, e todas as pessoas que estavam voltadas para aquele império e as nações menores, elas tinham obrigação de prestar respeito a José a partir de então, porque José, pelo status que Faraó passou para ele, ele passou a ser um homem poderoso. E Faraó deu um título, que é um nome totalmente egípcio, Zafenat-Paneia, e eu vi algumas linhas de significados desse nome. Em umas linhas está o homem que interpreta sonhos. Em outra linha eu já vi governador do mundo. E vi um homem de governo local. São essas três linhas que eu acompanhei sobre esse nome. E José recebe esse nome. Ali, agora, nesse momento da história, nós estamos falando de um outro José. Nós estamos falando de um José que agora ele acaba, por causa de todo o seu status, ele acaba constituindo família. Ele conhece uma mulher, uma filha de um sacerdote, e ele se casa com ela. Asenate, o nome dessa mulher. E dessa união nascem dois do povo de Deus, Manassés e Efraim. E ali nós estamos falando agora de um José pai de família, o José administrador, o José sub-rei, sub-imperador. É um outro nível. Já não é mais aquele José sofredor,
O José que estava todo abatido e moadinho lá, agora José está andando com roupa de linho, andando com roupa chique. Mas o coração de José, com toda a sua fraqueza, ele começou a compreender por que ele tinha passado tantas coisas. Vou fazer uma paradinha rápida aqui, que eu gosto muito de fazer uma paradinha, mas você vai entender por que eu estou falando para vocês. Ao longo da nossa história, ao longo do tempo, Deus ele vai usar você no que você tem de melhor. Deus vai usar você naquilo que você é realmente eficaz. E aquilo que você tem de bom é o instrumento que Deus vai utilizar. E José, ele, na trajetória dele, as pessoas que mais se dão bem em todos os tempos, inclusive nos dias de hoje, são as pessoas que não olham para as circunstâncias, são as pessoas que não ficam olhando para o problema, são as pessoas que olham e querem buscar uma solução, elas olham e querem ir atrás da resposta, em vez de ficar perdendo tempo em coisa que não dá fruto. E José, ele era um homem que observava e ele buscava a solução em tudo que ele fazia. Quando você começa a observar a trajetória de José, lá na família dele, José era esteio para os pais, ajudava os pais. José vai e é vendido pelos ismaelitas e os midianitas. Vendido para Potifar. José vira referência na casa dele. Mesmo a mulher de Potifar fazendo a sacanagem contra ele, ele vira referência na casa. Um homem de confiança. Acontece o que acontece com ele, ele vai preso. Ele vira referência dentro da prisão. José me vai dentro da prisão, através da referência do trabalho correto, da maneira, da sua postura, do seu caráter. José é referenciado a Faraó. E aí, querido, nós já estamos nesse José, cheio de referência, cheio de experiência. Então eu quero dizer para você hoje, que talvez você tenha olhado para a sua vida e ao longo dos tempos, você tem lamentado pelo estado que talvez hoje você se encontre, pelo sofrimento, pela luta. Mas eu quero dizer para você que todo sofrimento e toda luta que foi na tua vida até agora, foi experiência de Deus para a tua vida, para você ter força e ter direção no que Deus tem para colocar nas tuas mãos. Porque a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, poucas pessoas fazem o contrário. Quando você não tem estrutura para receber alguma coisa e você recebe, poucas pessoas conseguem segurar aquilo. E eu quero dizer para você que as pessoas que ao longo do tempo vêm sofrendo, e vêm se estruturando, e vêm aprendendo com a vida, quando elas recebem algumas coisas, elas valorizam. É igual algumas pessoas que sempre foram abastadas, sempre tiveram coisas, elas não dão valor para o que têm, porque tudo é fácil, tudo vem na mão. E as pessoas que lutam para conquistar as coisas, elas valorizam cada centavo. Agora, José, 30 anos, já não é mais o garotinho de 17. Faraó olha para ele e fala: você vai administrar tudo. Pode preparar o plano, o que você está pensando para a gente elaborar. E Deus faz uma grande obra na vida de José. Deus faz uma grande obra. José começa a grande fartura, que era o período de 7 anos de fartura e 7 anos de seca.
Primeiro, nesse período de fartura, José ele começa a acumular as coisas no reino do Egito. Ele começa a acumular, ele começa a guardar a comida, a armazenar a comida, se preparar, e plantação, e sabe, tudo começa a dar certo. É um grande momento de fartura para o povo egípcio. E com José, na frente. E ele passa a organizar as coisas. E eu acho que eu já falei isso no começo, mas tem relatos de estudos contábeis que nesse período de José não tem dado histórico, não tem documento, mas alguns estudiosos ainda estão pesquisando muito a vida de José, que tem muita incógnita ainda na vida de José, mas conta relatos no período que José vivenciou, entre 5.000 e 6.000 anos antes de Cristo, que tem relatos históricos contábeis fantásticos, que ainda é contado em faculdade de contabilidade. E muitos desses estudiosos, eles atribuem a um hebreu que viveu naquela época. Então, eu quero que você comece a refletir que hoje as suas ações, elas podem referenciar toda uma nação, todo um povo. Amanhã no futuro, eles podem falar de você, porque você foi referência em alguma coisa. Então, independente se tudo está dando errado para você, o que você for empreender, tente fazer da melhor maneira possível aonde você for. No seu trabalho, não tem segredo, é uma coisa tão básica. Você quer ser abençoado, você quer ser lembrado, trabalhe com tudo que você tem. Trabalhe da melhor maneira possível. Não de uma maneira normal como todo mundo trabalha. É porque meu chefe não sei o que, eu não vou fazer aqui porque não faz o certo. Se fizerem alguma coisa errada para você, ou se fizerem uma covardia contra você, você vai estar certo. Você vai estar coberto, você não vai estar sendo defendido por qualquer homem, você vai estar sendo defendido por Deus. E eu quero dizer para você que se fizerem alguma covardia contra você, você já não vai ter mais um homem como juiz por você. Você vai ter Deus por juiz com você, porque Ele vê tudo. E eu garanto para você que a resposta vem. Garanto para você que a resposta vem. E Deus vai te honrar. Se uma porta fechar para você, Ele vai te abrir uma porteira, porque Ele vai ver graça em você. É só você olhar a história de José. 13 anos de sufoco, 13 anos de erro, 13 anos de pancada. Mas em todo lugar que ele ia, ele era a bênção. Ele trabalhava, ele se empenhava, ele queria dar o melhor dele. Não tem segredo na história de José. O segredo de José é trabalho. Você vai ver um José espiritual, mas o José trabalhando o tempo todo. Não é vagabundo e não é preguiçoso. Não está escorado em ninguém. Está escorado no que ele tinha de melhor, o trabalho. Então, querido, não tem segredo. Quer ser bom no que você faz? Estuda, faz uma faculdade. Quer ser bom no seu trabalho? Faz curso, se especializa. Aí você vai ser lembrado. Quer ser lembrado sem estudar? Quer ser lembrado sem se especializar? Como Deus vai fazer uma obra na tua vida? Como Ele vai melhorar você se você não tem capacidade para segurar o que Ele vai te dar? Vai ser chacota? Vai ser piadinha dos amigos que foi promovido porque era amigo de não sei quem e puxava o saco ou qualquer outra coisa parecida? Você tem que ser referenciado porque você falava, esse cara aí é um ótimo profissional. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está falando e as pessoas vão te provar. Você vai entender o que eu estou falando para você. E você não vai ser envergonhado, mas se especializa, estuda. É a única forma, não tem outra maneira. Agora, José,
ele começa a criar todo o plano e isso alcança toda aquela região. Eu já falei aqui, eu vou até referenciar daqui a pouco, porque que eu vou falar sobre isso. Canaã ficava a 425 quilômetros do Egito, que era a terra dos familiares de José. E o plano de Deus era abençoar aquela região, mas em especial o povo dele. E José começa a fazer tudo aquilo. E como o Egito era uma cidade principal, todo mundo ia pegar alimento lá para sobreviver, fazer negócios. E aí, o povo, no geral, todas as cidades locais, o pessoal que morava perto começou a ir no Egito. Porque o Egito teve uma ascensão no período de José tremendo. Cresceu muito. E aí o povo começou a ir lá para comprar coisa. E nesse interim, quem vai lá? Os familiares de José, os irmãos de José, saem e vão buscar alimento. Na saída, eu vou até ler aqui, porque alguns vídeos nossos para trás, eu acabei dando umas rameladas tranquilas assim, mas depois, não sei se você reparou, eu coloco no rodapé lá, eu observo o vídeo, depois dou uma pincelada para não lançar totalmente errado, mas os erros que eu tô conseguindo ver, se você ver, você pode me apontar depois, eu estou colocando no rodapé e coloco aonde está um problema, alguma coisa assim. E se caso você ver, eu coloco sempre com um asterisco em volta. Aí é só você desconsiderar ou então considerar e fazer a mudança no seu coração aí. Mas à medida do possível eu estou tentando ver se eu corrijo. Tá bom? Porque nós somos seres humanos, onde está o ser humano está falha, tá, amigão? Amigona. Então, agora nós estamos entrando aqui, ó, no capítulo 42 de José, onde os irmãos de José, eles descem para o Egito. Só que em toda essa história, os irmãos de José, antes de sair para ir para o Egito, o pai de José, Jacó, que eu estou falando Jacó, mas é para você entender quem era Jacó, mas Jacó ele não se chamava mais Jacó, ele era Israel, que Deus tinha mudado o nome dele. Mas eu vou continuar falando do Jacó para você se referenciar, porque a gente faz uma salada danada entre a localidade e Israel, aí lasca tudo depois. Só para você ficar mais familiarizado aí. Mas é Israel, eu vou falar Jacó, mas é Israel, vamos lá. E aí Jacó, ele já estava muito triste por ter perdido José, ele não sabia do paradeiro de José. Ele não sabia que agora José era o cara do Egito. E Jacó vai dar uma ordem para os filhos, olha, vocês vão lá, e vocês vão lá buscar alimento para a gente, porque a fome é muito grande aqui. E eu quero dizer para você que às vezes nós caminhamos com algumas mágoas nos nossos corações por muitos anos. E aquilo começa a virar um câncer dentro da gente. E às vezes a vida precisa caminhar para você. A vida precisa seguir para você. E você precisa se desvencilhar de algumas coisas para que essa vida ganhe um rumo, para que essa vida ganhe um sentido. Algumas mágoas você precisa se desvencilhar para a vida ser mais leve para você. Liberar perdão. Você precisa tirar algumas histórias da sua cabeça, às vezes, que são histórias que você vem trazendo, às vezes, ao longo dos anos, e aquilo começa a te virar um câncer dentro de você. E Jacó, ele não conseguia aceitar a perca de José. E Jacó virou aquele pai protetor, aquele pai que ele tinha que ficar cercando os filhos. E como os mais velhos já eram mais experientes, ele pegava os mais novos, que era a preocupação dele. Que agora, quem entra no lugar de José, aqui ó, é Benjamim. E Jacó, ele fala assim, olha, tenho ouvido que há trigo no Egito,
descei lá e comprai para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, pois disse: para que não porventura não lhe suceda algum desastre entre os que já iam lá e foram também filhos de Israel a comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Então, o que Jacó fez? Ele falou: Benjamim não vai com vocês. Já perdi José. Agora eu vou enviar Benjamim com vocês. Sem brincadeira. Eu não vou mandar, não. E Jacó manda os 10 filhos, porém, Benjamim ficou. E o que acontece? Quando eles estão chegando no Egito, e só uma coisa que eu vou falar: cada ida de Canaã para o Egito, que eu acho que aí é onde José fez a sacanagem com os irmãos dele. José, eu já falei para vocês, José, ele era um homem de Deus, mas ele era um homem como nós, ele era um homem cheio de defeito. Cada ida de Canaã para o Egito era 425 quilômetros. Cada ida a Canaã para o Egito, 425 quilômetros a pé, andando. E eles chegam lá para comprar mercadoria, para eles não passar fome. E quando José observa os irmãos chegando para comprar mantimento, José os reconhece. Porém, os irmãos deles não reconheceram o irmão. Tem aquele ditado mundano que o pessoal fala muito: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Está aí a história vivenciada na vida de José. E eu quero dizer para você, vou dar mais uma paradinha aqui. Eu vi falando negócio de você andar caminhando e depois você ter que voltar para remodelar a vida. Libera o perdão, amigão. Libera o perdão, amigona. Se você fez alguma coisa contra alguém muito grave e aquilo ficou no teu coração, você guardou aquilo, dá tempo de você ir pedir perdão, não importa quanto tempo faz. Tampa esse buraco aí. Tampa essa brecha, para que você não venha ficar voltando toda vez na mesma história, no mesmo caminho. Tampa. E esse José vai e observa os irmãos chegando. E José logo interpela os irmãos, porque talvez, eu até fiquei pensando sobre isso, talvez o José, ele esperava que os irmãos, logo de cara, porque imagina, olha só para você parar e você refletir. Quando nós estamos em algumas posições, às vezes nós ficamos cegos em conceito. Porque eu vou falar para vocês, eu não tenho 11 irmãos, mas eu tenho 5. E eu garanto para vocês que se eu vê-los em qualquer lugar, pelo convívio que nós tivemos, eu tenho certeza que eu vou reconhecer meus irmãos. Se eu falar com eles cara a cara, eu tenho certeza, meus irmãos podem estar da maneira que for, eu vou reconhecer meus irmãos. E os irmãos de José não reconheceram o próprio sangue, o próprio irmão. Tudo bem que eu não vou falar por sangue, né? Porque José, ele não era irmão ligado direto. O irmão de José, que era Benjamim, estava com o pai, que era filho de Raquel. Só que eu quero dizer para você que nesse momento, pelo convívio familiar, e é igual, às vezes eu até vou até dar um toque para minha família, e às vezes acontece isso com a gente temos as nossas reuniões familiares, aí a gente se junta e faz toda aquela festa, e você que tá me ouvindo da minha família, depois dá um joinha também, e a gente faz aquela festa, às vezes tem primos, tem filhos dos nossos primos, filhos dos nossos filhos dos nossos primos, vamos falar assim. A gente não sabe o nome, a gente não sabe se é primo mesmo legítimo, se não é. Às vezes a gente se reúne aquele monte de gente da nossa família, nas festas que às vezes nós fazemos.
E eu quero dizer para você que às vezes você não sabe o nome, mas quando você é contabilizado como irmão, automaticamente você entende que você vai reconhecer um ao outro. Tamanho era o descaso por José que eles não reconheceram o irmão. E eu acho que isso que foi frustrante, porque talvez José tenha esperado, José, eu não acredito, e todo mundo correr para cima dele e abraçar ele. E aí, acho que a ira de José naquela hora se acendeu. E José conta a palavra de Deus aqui no capítulo 42, que José tratou eles muito mal, muito asperamente. E José tratou eles muito mal. E começou a inquirir deles algumas coisas em relação a da onde eles eram. E José sabia muito bem quem eles eram da família dele. Falou, vocês são espias aqui no Egito e vocês vieram aqui para observar. Ele falou, e aí, quem vocês são? E eles começaram a justificar para José quem eles eram. Aí começaram a falar que eles eram filhos de um homem hebreu, de um homem honrado. Começaram a contar a história. Tamanho foi o terror que eles começaram a usar todo tipo de argumentação para que aquele homem, que José era um homem poderoso e poderiam ceifar a vida deles ali. Eles começaram a justificar e abriram toda a vida deles para José. Mas José sabia. E num determinado momento José deve ter começado a achar engraçado também. Porque quando eles começaram a falar para eles, falaram, eu acho que vocês são espiões. Vocês vieram espionar o Egito, isso não vai ficar moleza para vocês não. Vocês têm pai? Vocês têm mais alguém? Ué, tem mais alguém que ficou lá? Não, tem o nosso irmão, Benjamim, que ficou. Benjamim? Ah, não estou acreditando em vocês não. Ó, vocês vão pegar o alimento aqui e vocês vão retomar para a casa de vocês. Eu quero ver se esse irmão de vocês existe. Porque Benjamim era o irmão legítimo de José. Então toda essa história, aí eu falo para você, vou dar mais uma paradinha, aí eu falo para você que é o ponto humano. Por mais que nós tenhamos Deus na nossa vida, nós somos seres humanos, nós falhamos. José poderia ter definido aquela história ali e falar, vocês não estão me reconhecendo não? Eu sou irmão de vocês. Mas aí José faz o quê? Volta lá, volta 425 quilômetros e traz o seu irmão de volta. Então eles já tinham 425 vindo. Agora eles vão voltar mais 420, são 850. E depois eles vão ter que voltar com o irmão deles. 850 mais 450, aí dá 900, 1.100 quilômetros na canela. E você vai ver que eles vão andar muito mais depois. E José era um cara extremamente inteligente. Nós estamos falando de uma pessoa que vai te falar alguma coisa sem contabilizar. José era um administrador, ele não era uma pessoa bobinha. Nós estamos falando de um cara que está administrando um império, um reino. Nós estamos falando de uma pessoa que ela sabe distância, ela sabe cálculo. Ele não era o Zé Mané colocado ali, um cara que não sabia nada, que tinha pouca coisa. Ele sabia se virar e ele tinha uma estrutura trabalhando para ele. Ele era o governo naquela época. Então ele tinha que conhecer tudo, as distâncias, as cidades por perto, o que ele precisava armazenar para suprir tudo aquilo. E aí José fala, olha, é o seguinte, vamos embora. E José, ele quer frustrar os irmãos dele, ele quer causar terror para os irmãos dele. Aí você vai falar, mas isso a palavra de Deus não fala. Eu vou mostrar para você que sim. José, ele pega o dinheiro que eles tinham pago das mercadorias e coloca todos no saco dos irmãos para que eles venham sentir culpa. E aí José começa a pisar na bola, no meu entendimento.
Porque a ideia de Deus não é que você venha se sentir culpado, cheio de trauma, para estar na presença dele. Se a palavra de Deus fala que aonde está o Espírito Santo tem que ter liberdade, você tem que estar livre na presença de Deus, para você apresentar para ele o teu melhor, e não vir para Deus por culpa, porque você não está fazendo as coisas conforme na presença dele. A palavra de Deus é: venha como está. E aí ele vai tirando os carrapichos da tua vida, e a sua vida vai se reestruturando. E esse José, ele começa a causar um monte de problema para esses irmãos. O pessoal fala que ele foi humilde, que ele não se vingou, mas isso é uma metodologia de vingança. Porque José endureceu muito a vida para os irmãos. E José, pela consequência dele, ainda podia ter matado o pai dele. Porque ele já era velho, de muita idade. E os irmãos trazendo que... Aí nessa brincadeira, José manda eles de volta. Só que o que José faz? José fica com um dos irmãos. Deixa eu até ver qual foi o deles que ficou aqui. Vamos olhar, tá na Bíblia. Olha, aqui é simples. Eu estou com a palavra de Deus aqui aberta. E eu vou mostrar só para a gente ter certeza aqui, ó. Eu sei que ele amarra um na hora. Ele fala: vamos lá, aqui, ó. Tirando a Simeão, ele ligou na presença deles. José ordenou, ó, isso José ficou com um dos irmãos, José ficou com Simeão. E mandou todos eles embora. Agora você imagina você chegando na sua casa, você sai para passear ou sai para ir para resolver um problema para os seus pais. Uma pessoa pega algum dos seus irmãos, ou pega alguém que você conhece e fala: você vai ficar aqui até o restante voltar, tá bom? E sabendo que você tem um pai que já perdeu um filho, da mesma maneira, imagina você, uma mulher, um homem, ouvindo o seu filho falar: olha, nós deixamos o outro lá, cara. Como você ficaria? Ia bater um desespero. Na mesma hora você iria e voltar junto com o teu filho. Eu, pelo menos, eu ficaria em pânico. Eu voltaria, eu iria junto, eu voltaria junto. Só que nós estamos falando de uma pessoa de 100 anos, de um velhinho já, muito velho, que, se eu não me engano, a história que termina aqui, ele com 130, quase 140 anos. Então nós estamos falando de um pai novo, 40, 50 anos aqui, não. Nós estamos falando de uma pessoa que tem bastante idade já. Então José poderia ter causado um problema muito maior para ele, porque ele estava assim muito chateado com os irmãos. E tem um determinado momento aqui na história de José que eles começam a falar o que eles tinham feito com José. Porque assim, olha, quando as coisas começam a dar errado para a gente começa a buscar uma culpa, um problema. Por que eu estou passando isso? Eu estou passando por isso, eu sei. Quando as coisas começam a dar errado para a gente, você fala: eu sei porque eu estou passando por isso. Eu sei porque fizeram isso contra mim. Porque naquele dia lá, eu fiz isso, isso e isso. E você começa a aceitar todas as pragas, tudo que vem de ruim para você, e você atribui a uma situação. E eu quero dizer para você, para Deus te libertar disso hoje, que isso não tem fundamentação teórica nenhuma. É óbvio que se você continua no caminho do erro, aí é lógica, aí não precisa nem ser espiritual para poder te falar para você que você vai se dar mal. Agora, se você está buscando trilhar uma vida correta, arrependido do que você fez, e você quer dar um novo sentido para a sua vida, se alguma coisa está dando de errado, é porque ia dar errado e acabou. Não é porque você fez, não é porque você está com problema, isso aí não. O que passou, a página virou. Tira do teu coração isso aí que é loucura. Não é nem parte espiritual, é loucura.
procura ajuda, procura você tirar isso da tua alma, do teu coração, porque isso não tem fundamento. Agora, se você continua no erro, mais uma dica, sai, muda, dá tempo ainda. E eles começam a conversar entre eles e relatar. José estava muito sentido com eles. E José diz que ouve, porque eles não sabiam que José estava entendendo, que eles estavam falando na língua natal deles. Eles não sabiam que José estava entendendo tudo que eles estavam falando. José foi e se afastou deles para chorar. Estava com mágoa no coração ainda. Estava magoado, estava sentido com os irmãos. Eu também ficaria. Nós somos assim. Só que nós estamos falando para você, eu estou falando para você de uma maneira bem simples, mas para você entender que José não era um cara que tinha uma capa e saía voando, não. Ele não tinha um S no peito igual o super-homem, não. E ele era o cara que fazia tudo certo. Aqui ele já estava pisando na bola com os irmãos. Ele poderia ter causado uma consequência muito maior. E eu já falei isso no vídeo anterior, vou falar para você agora. A vingança é de Deus, a vingança não é tua. Vai no caminho correto. Entre o caminho mais fácil e o caminho correto, e o caminho difícil correto, vai no difícil correto. Ah, que as pessoas acham que eu sou bobo, que as pessoas acham porque eu vivo. Vai no caminho correto. Quando lá na frente, no final da tua caminhada, você vai olhar e vai ver o que você amontoou, e você vai ver quem está perto de você, o que eles amontoaram. Ou se não for para você, você vai deixar para alguém, e essa pessoa vai se dar bem. E eu estou falando para você em relação à família, em relação a filhos. Eles vão lembrar de você e falar, olha, meu pai, minha mãe fizeram isso por mim, eles me deixaram parado. Não posso reclamar de nada deles. Isso é muito legal. Porque você não trabalha para acumular nada, não, tudo fica. Pode comprar o carro que for, pode comprar a casa que for, vai chegar no final, filhão, vai ser, uma coisa vai separar você de todos os seus bens. A tampa do teu caixão e a tampa do meu caixão. A gente não leva nada. A gente não leva nada. E José está aqui, sentido. E aí eles vão e voltam para casa. 425 quilômetros e voltam para sua casa. Chegando lá, eles têm que dar notícia para o pai. Como é que eles vão justificar que está faltando um agora? E eles começam a falar, olha pai, tinha o senhor da terra, acabou fazendo isso, e eles querem que a gente venha aqui, pega o Benjamim, que é o mais novo. Mas por que vocês foram falar para ele que estava com o Benjamim aqui? Pai, como é que a gente ia saber? Nós estamos conversando com um homem, ele perguntou que se a gente tinha mais familiar, e de repente ele manda alguém aqui investigar, como é que a gente vai fazer? E com muito custo, eles mandam de novo Benjamim. E eles voltam de novo. E aí José cria uma outra estratégia. Aí você já imagina. Aí já são 1.100. José fala com eles, é justificado. E José fala o quê? Fala, agora eu vou arrumar mais uma para eles. Eles chamam, tanto é que eu estou até abrindo a Bíblia aqui, eles chamam de astúcia, né? Mas eu acho que é sacanagem mesmo, um nome mais técnico, mais simplório, assim, sacanagem mesmo, mas vamos lá. A astúcia de José para deter os seus irmãos. José, ele vai, olha, ele fala assim, olha, José deu a ordem ao despenseiro, a quem colocava os alimentos para eles levarem da sua casa, enche de mantimento os sacos desses homens quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada pagamento deles na boca do seu saco, e põe na boca do saco do mais moço, que era Benjamim, que tinha vindo com eles, a minha taça de prata e o dinheiro que deu para o trigo. E José dispensa os irmãos dele para eles voltarem. E qual que era a ideia? Qual que é a ideia de uma pessoa que vai fazer um negócio desse para os irmãos?
Ele está chateado, pô. E aí eles começam a retornar. E aí José, já tudo certo, tudo combinado entre os soldados, falou: olha, vai lá e pega eles no meio do caminho, deixa eles ir embora. E fala para eles e investiga para ver o que estão fazendo. E José, aí o pessoal vai lá, pega os irmãos, observam tudo que eles têm e vai lá e acha a taça de José lá dentro do saco do Benjamim, o mais novo. Aí já vai todos os irmãos voltarem para o Egito de novo e José dá aquele sermão deles. Como é? Eu pago vocês por bem. Eu pago você por bem. E vocês fazendo essa sacanagem comigo, eu ajudo vocês. E aí a coisa começa a fugir de um parâmetro. E é onde eu quero parar e dar uma dica para você, mais uma vez aqui. A vida, ela é totalmente linkada a tempo. Tem um ditado no nosso mundo capitalista que cabe muito bem para tudo. Tempo, ele é dinheiro e tempo é vida. Para de perder tempo com coisa que não é pão, o que não vai ser bênção para você. José, nessa ida e volta aqui com os irmãos, toda essa tortura psicológica, o tempo está passando, a vida está passando, e esse vai e volta dos irmãos e essa briga toda não leva ninguém a lugar nenhum. É perca de tempo. Resolva os seus problemas de uma forma limpa e rápida. Se não perdoa, é uma pena, não perdoa. Mas não fica torturando as pessoas. Põe um ponto final. Porque o que José estava fazendo aqui agora, ele estava perdendo tempo e não era de Deus o que ele estava fazendo. Porque Deus não está nesse negócio. E ele começou a criar um monte de circunstâncias, um monte de situação. E essa situação começou a virar o quê? Uma perca de tempo. E nesse vai e volta, José vai, mais uma vez, né? José vai, olha, e aí Judá, um dos irmãos, suplica para José e explica a história que ele tinha contado para o pai dele. Judá, para convencer Israel, que é Jacó, a trazer Benjamim, ele falou: olha, se eu não voltar com Benjamim de novo, você pode tirar a vida dos meus filhos. Olha a circunstância que José, eu nem vou falar pelos irmãos, que os irmãos eram novos, mas eles estavam em desespero de alma. E talvez você pode falar: eles mereciam, eles tinham que passar por isso. Concordo, eles mereciam algum tipo de punição, mas José já tinha dado isso para eles. José, ele estava tentando, ali já era ponto de vingança já. Porque já estava na brincadeira com vidas. Porque não só eles estavam colocando a vida em risco, porque, vamos falar assim, hoje em dia tem muita gente que às vezes passa por dificuldade e não tem o mesmo controle emocional que outras pessoas mais estruturadas. Uma pessoa com pouco controle emocional hoje, nos dias de hoje, talvez tenha pensado em tirar a sua própria vida. Então o negócio fica muito mais amplo do que somente uma ação de um homem para com seus irmãos. Então esse é o José homem, é o José humano, é o José cheio de falha. Então eu quero que você comece a refletir, comece a analisar, que é igual a gente, é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. Então eu paro
fico parando e analisando todo esse problema que está envolvendo a vida de José, para que você possa fazer uma reflexão e trazer isso para você. Que ao mesmo ponto que a gente engrandece a parte espiritual, a gente tem que entrar em confronto com a parte humana dele. E eu vou prosseguir aqui na história de José, para que hoje a gente conclua. José volta, José libera os irmãos, Judá volta, e voltam todos os familiares. E José, ele faz com que todos os familiares venham. Mas o que José faz? Na súplica de Judá, para falar, olha, meu pai tinha feito um acordo comigo. Eu não posso voltar. José, ele se dá a conhecer para os irmãos. Ele abre e ele chora com os irmãos. Ele se abre com os irmãos. Ele manda que eles tragam o pai deles para lá, para o reino. E toda a história familiar de José, ela é transformada. O povo hebreu é amparado, porque o povo de Deus é amparado através da vida de José. E José muda totalmente a história da realidade deles. E aí eles passam a viver ali com José. E José dá de tudo para eles. Mas José acompanha, e a história de José vai até o final, acompanha a morte do pai, e eles choram a morte do pai. Depois vão enterrar o pai em Canaã. Mas eu queria concluir essa história de José. Eu até antecipei para não ficar mais longo ainda do que já está, porque a história dele natural ela já é longa e a gente tem que parar para deixar as pedras preciosas do aprendizado da palavra. Jacó, ele conclui a vida dele com um serviço bem prestado, porque ele cuidou dos filhos, cuidou da família. Então eu quero dizer para você assim, a história enigmática desse nosso amigo José, para você entender que o que essa história traz para nós. Que por mais que Deus esteja na tua vida, ou que nós admiremos algumas pessoas, elas são igual a gente. Elas têm as mesmas dores, passam os mesmos problemas. Você pode ser apóstolo, você pode ser reverendo, você pode ser porteiro, você pode ser músico, você pode ser levita, você pode ser o que for dentro da casa de Deus. Você não é soberano, você é fraco e falho como todo mundo é. Você pode ter o maior cargo ou pode ter o menor cargo. Dentro da sua casa, você pode ser o dono da casa, como você pode ser o filho. Mas você tem as mesmas deficiências e as mesmas fraquezas que todo mundo ali tem. E a grandeza, depois de todo o passado, é o aprendizado, que ninguém tira de você. E você vai utilizar ele em algum momento, que essa é o que mais caracteriza a história de José. José foi preparado ao longo do tempo para ser esse administrador. Então eu queria falar com você hoje, o que você tem tão especial dentro de você. É o que Deus vai utilizar para ser bênção para outras pessoas. Só que você precisa crer no dom que Deus te deu e amplificar esse dom e multiplicar ele para as pessoas, que é aí que Deus vai trabalhar na tua vida. E nós estamos concluindo aqui hoje, pela misericórdia de Deus, a história de José. Eu espero que você tenha gostado. E eu queria concluir essa história, como sempre a gente conclui, em grande estilo, pela oração. Eu queria que você, aí na sua casa, onde você está ouvindo essa mensagem agora de manhã, que você curvasse a tua cabeça
e a gente orasse ao nosso Deus em agradecimento. Amém? Senhor Deus, meu Pai, eu quero te glorificar, quero te exaltar nessa manhã, Senhor. Quero te render graça, quero te render louvor e agradecimento, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por esse ensinamento que o Senhor está nos dando nessa manhã. Continua nos abençoando, Senhor. Continua derramando a tua virtude do teu trono, Senhor. Continua nos dando direção e ensinamento, Senhor. Pai, que os ensinos de José, da vida de José, de tudo que ocorreu na vida de José, nós possamos não ter os mesmos tipos de sofrimento que ele, Senhor, mas os aprendizados que a história nos deu, nós possamos fazer ela, Pai, vivificar na nossa vida. Pegar todo esse ensinamento, Senhor Deus, em nome de Jesus, e colocar em prática. Nos abençoa no dia a dia, Senhor, e nos ensina a ser melhor na tua presença. E é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Fique com a gente e até a próxima. E vamos em frente. Deus abençoe. Tchau, tchau.